amadas irmãs e amados irmãos, vamos iniciar mais um estudo bíblico. Hoje vamos estudar a lição de número 11. Mas antes vamos fazer uma oração entregando esse estudo bíblico ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, ainda que virtualmente, mas crendo que o Senhor é o Deus de perto e de longe, para apresentarmos a Ti, Senhor, este estudo bíblico, Pai, em que iremos meditar na Tua palavra que nos edifica, nos consola, nos cura, nos liberta, nos limpa e nos transforma. Que a Tua palavra, nesta manhã, venha penetrar na nossa alma, Senhor, e fazer aquilo que lhe apraz. Visita cada lar, cada família neste momento, aquele que está fraco, aquele, Senhor, que não tem mais forças para caminhar. Que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha erguer, Senhor, e que este irmão, esta irmã, que assim se encontra, não venha, Senhor, ficar desfalecido, mas que ele venha ser erguido pelo poder da Tua palavra. Dirige esta aula, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A nossa lição de hoje, então, é a lição de número 11, cujo tema é Jabes, o mais ilustre de seus irmãos. A introdução diz assim: Jabes é uma figura pouco citada na Bíblia, mas sua história interrompe o relato das genealogias, fazendo-nos notar que há algo importante a aprender com a sua vida. Vejamos quem foi essa pessoa e o que nos ensina o breve relato de sua história. O texto bíblico base está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 a 11. Então, 1 Crônicas, capítulo 4, 9 a 11 diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. O fundamento bíblico diz assim: Jabes é descendente de Judá. E Judá, irmão, significa louvor, alegria. No meio de uma genealogia sem detalhes ou relações aparentes, destaca-se o seu nome como alguém que foi gerado em dores, mas se tornou mais ilustre que seus irmãos. Então esse é o resumo da história e do que vamos estudar, né? Conforme acabamos de verificar, Jabes, ele se destacou por ser alguém gerado em dores, né? Então, alguém que foi gerado em dores, mesmo sendo descendente de Judá, que significa louvor, alegria, ele foi gerado em dores. E é interessante essa observação que o autor da revista coloca quando ele diz que, no meio de uma genealogia sem detalhes ou relações aparentes, destaca-se o nome de Jabes. O que seria uma genealogia? Só para a gente relembrar, né? Eu sei que muitos sabem, mas como é importante para a nossa lição, cabe relembrar. Antes de falarmos da definição, se você olhar aí na sua Bíblia, o capítulo 4, a epígrafe diz descendentes de Judá e começa a mencionar a genealogia, tá? Uma genealogia, aí começa: os filhos de Judá foram Pérez, e Hezron e Carmi, e por aí vai, até o versículo 9. Então, genealogia, na verdade, é o estudo da origem da filiação das famílias, é o estudo da linhagem, é a exposição cronológica da família de alguém. E por que isso? Por que que se estuda a genealogia e por que que relata-se a genealogia ali naquele caso? Com o objetivo, com a finalidade de possibilitar o conhecimento de sua descendência a partir de seus antepassados. Então é muito comum na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, alguns capítulos bíblicos serem iniciados por genealogias, tá? Então,
esse capítulo é um capítulo de genealogias. E as genealogias, geralmente, né, elas têm essa estrutura. Cita o filho, aí depois, ou o contrário, né, o pai, né, e vai falando quem era o filho de quem, aí fala quem era a mãe, e por aí vai. Só que esses versículos que nós acabamos de ler, eles se diferenciam porque há uma ruptura na narrativa dessa genealogia. O autor do livro de Crônicas, ele dá uma parada nessa estrutura genealógica para falar em um ou dois versículos sobre Jabes, para falar que Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos, para falar que ele foi gerado em dor e para falar que ele fez uma oração e para falar que Deus concedeu o que ele havia pedido. Isso no meio, uma narrativa no meio de uma genealogia, tá? Então, assim, por que esse destaque? Esse destaque foi dado porque Jabes, ele na verdade teve uma atitude diferente. E por essa atitude que nós vamos ver daqui a pouco, você já deve ter percebido através da leitura qual foi essa atitude, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Através dessa atitude, essa atitude fez com que ele se destacasse. Não só o seu sofrimento, mas também a atitude que ele teve. Tá? Então, no meio de uma no meio de uma genealogia, nós temos uma breve narrativa, uma breve biografia, na verdade, desse homem ilustre que foi Jabes. Continuando a leitura da fundamentação bíblica, do fundamento bíblico, diz assim o segundo parágrafo: Não há muito sobre a vida de Jabes na Bíblia, mas percebe-se que era um homem temente a Deus, que descobriu na oração o meio de se aproximar do Senhor e mudar a sua sorte. Olha a importância da oração. Jabes então invocou o Deus de Israel e lhe pediu a sua bênção. Um pedido sábio, pois a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto. Em algumas versões dizem não acrescenta dores. Está em Provérbios, capítulo 10, versículo 2. Sua atitude confirma a educação nos princípios e costumes do povo de Deus, de ensinar aos filhos e filhas quem era o Senhor dos Exércitos. Jabes nasceu trazendo dores, daí a razão de seu nome, que numa expressão mais ampla significa o que causa dor ou filho de dores, e pode significar ainda ele dá tristeza. Tem ainda outro significado, como né, o significado de Jabes. Ele aflige, ele traz dor. Não se sabe se a sua dor foi física ou emocional, mas isso marcou sua mãe e sua própria vida. Os nomes eram muito importantes no Antigo Testamento. Cada nome hebreu tinha um significado, e ele se tornava parte importante da vida da criança. Os judeus acreditavam que primeiro deviam conhecer o nome de uma pessoa antes que pudessem conhecer a própria pessoa. Então, para os judeus, o nome tinha a ver com a identidade, com a missão, com o caráter e determinava até o destino e o futuro. Então, Jabes estava marcado por um nome que tinha um significado diferente. O nome dele não significava algo positivo, mas ele trazia uma marca, um estigma, ele foi carimbado, né, por uma dor pela qual a sua mãe passou, né, e ela registrou aquele momento dando esse nome ao seu filho, porque era muito comum esse tipo de ação por parte dos judeus, né? Esse tipo de atitude de dar um nome de acordo com o momento em que eles estavam vivendo. Então, Jabes, ele recebe um nome, assim como nós temos também Icabô, né? Icabô ele nasceu num momento muito adverso também, né? E quando ele morre, no nascimento dele, a arca do Senhor foi levada. E a mãe dele colocou o nome dele de Cabô, porque a arca tinha sido roubada, tinha sido levada por causa dos filhos de Eli, né? E aí
ela coloca esse nome que significa a glória do Senhor se foi. Então, são pessoas que tiveram os seus nomes marcados, estigmatizados, carimbados por situações adversas. Sendo assim, continuando a leitura, estava sobre Jabes a marca do sofrimento, o que poderia afastá-lo das pessoas e levá-lo a uma vida resignada, e aquém daquilo que Deus sempre prometeu ao seu povo. Mas isso mudou pela oração. Então Jabes ele teve uma atitude diante de uma situação adversa, uma atitude de oração. A oração de Jabes foi a oração da fé, aquela que Tiago recomenda, que diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor tal coisa. A referência está em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então é uma oração breve e objetiva. Ele não se perde em elementos ou murmuração, mas clama ao Senhor para mudar sua sorte, buscando não uma explicação ou um simples consolo, que Deus também dá, mas uma mudança em sua história. Vejamos. Ele faz a seguinte oração, né? A oração dele tem alguns elementos e o autor vai destrinchar agora esses elementos. A oração que Jabes fez está no versículo 10, que diz assim: se me abençoares muitíssimo, e meu termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Então, a primeira coisa que ele pede ao Senhor é: tomara que me abençoe. A minha versão está: se me abençoares, mas na versão mais atualizada, na versão da revista, está de uma outra forma. Mas não tem nenhum problema, é só uma. Eu queria ler aqui a versão da Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim de uma forma mais clara, que é a seguinte: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Então, vejamos os elementos da oração de Jabes. Ele diz assim: tomara que me abençoe. Jabes não determinou o que Deus deveria dar a ele, fazer por ele, mas pediu a sua bênção. A palavra empregada no Antigo Testamento é berakah, geralmente denotando a concessão de bem, usualmente concebido como algo material. Frequentemente é contrastada com a maldição. Então ele pede a bênção porque ele foi muito amaldiçoado em seu nome. O seu nome traz uma maldição. O contrário de bênção é maldição. O nome dele não era um nome abençoado, era um nome amaldiçoado. Então ele já estava cansado de tanta maldição e ele pede a Deus para abençoá-lo. Às vezes a gente banaliza muito essa palavra bênção, né? Ah, que Deus te abençoe. E fica muito banalizado. Mas essa palavra, ela carrega não só uma carga semântica positiva, mas ela também carrega bênçãos espirituais. Quando a gente abençoa uma pessoa, a gente não está desejando o mal para ela, a gente não está amaldiçoando aquela pessoa, mas a gente está desejando o bem. Abençoar alguém é desejar o bem, é desejar que Deus, que a presença de Deus esteja na vida daquela pessoa, tirando toda a maldição e transformando a sua vida e trazendo bênçãos espirituais para ela. O próximo elemento da oração de Jabes é: e me alargues as fronteiras. Então ele pede para ser abençoado e pede para que Deus alargue as suas fronteiras.
Essa expressão fala de conquista, de ampliação de posses, mas também pode significar ampliação das influências, podendo ser aplicada aos relacionamentos. Pode ainda ser um pedido para sair da condição de limite na qual Jabes poderia estar devido ao seu nascimento. Porque os estigmas, carimbos, não é? Os rótulos, eles nos limitam. Parece que a pessoa coloca demarcações, né, na nossa vida. Então, é como se ele tivesse sido carimbado a não sonhar, a não ir além daquele estigma, a não passar daquele limite. Tá? Então, o estigma que foi lançado sobre ele, a limitação, era de que ele fosse uma pessoa que desse tristeza, cheia de dores, tá? Então, ele pede a Deus que alargue as fronteiras dele. Esse é um dos significados. Ou ainda pode ter o significado dele estar pedindo que Deus desse terras a ele, né? Enfim, mas o que importa é que ele estava pedindo a Deus para que Deus o tirasse daquela situação de dor e de tristeza. E ele pede ainda que seja a tua mão comigo. Pedir a mão do Senhor é uma forma de pedir sua presença e seus feitos sobre a vida, reconhecendo a necessidade de dependência dele. A mão do Senhor traz provisão, proteção, livramento e conduz pelo caminho que devemos seguir. Então, eu desejo que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, trazendo saúde, provisão, livramento. E o outro elemento da oração dele, ele pede que o Senhor o preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Podemos entender que essa parte da oração é a que mais se identifica com a mudança, com o pedido de mudança de destino. O filho da dor, da tristeza, da aflição, pede para ser livre daquilo que o nome lhe impõe. É mais que um pedido para não sofrer. É um pedido para mudar a sorte, o destino que estava subentendido no seu nome. Então, a presença de Deus, ela nos livra das ciladas do inimigo. A presença de Deus, ela nos livra das malignidades. Então, é muito importante que a presença de Deus esteja na nossa vida, não é? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente dá lugar ao inimigo. A palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. E o que significa dar lugar ao diabo? Significa muitas vezes a gente não vigiar com as nossas palavras, com a nossa língua e ofender alguém. Porque é muito fácil a gente se identificar com Jabes. É muito fácil a gente se identificar com Jabes. Mas às vezes a gente tem que refletir e ver se nós não somos aqueles que estamos estigmatizando o outro. E temos que ver se nós não estamos, na verdade, ofendendo o outro. Então nós precisamos ter isso em mente, refletir sobre a nossa vida e pedir para o Senhor nos mostrar: Senhor, será que eu estou estigmatizando alguém? Será que eu estou rotulando alguém pelo seu jeito de ser? Rotulando alguém por algum aspecto diferencial? Será que eu estou ofendendo meu irmão? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que o inimigo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Então, a presença de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, né, mais nós temos condições de abençoar o nosso irmão e não de amaldiçoar. Então, Jabes ele pede a Deus que o Senhor o preserve do mal e que de modo nenhum venha aflição sobre ele. Ele já estava cansado de aflições, ele já estava cansado das dores. Por isso ele pede ao Senhor que o livre de todas essas coisas. E Deus concedeu a Jabes tudo o que tinha pedido e o tornou mais ilustre que seus irmãos. Embora isso
não fizesse parte direta do pedido. Jabes não pediu: Senhor, eu quero ser o mais ilustre, eu quero ser o mais elevado, porque ilustre significa aquele que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor. Ele não pediu: Senhor, eu quero ser o melhor. Senhor, não, ele pediu que o Senhor o abençoasse. Ele pediu que a mão do Senhor estivesse com ele. Ele pediu ainda que o Senhor alargasse as fronteiras dele. Ele pediu que o Senhor o livrasse do mal e que o Senhor nenhuma aflição viesse sobre ele. Esses foram os pedidos dele. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Palavra que ilumina a vida. Jabes experimentou a resposta positiva de sua oração e se tornou o mais ilustre da sua casa. Com ele aprendemos que não precisamos ficar de cabeça baixa ou lamentando nossa sorte. Podemos contar com o Senhor para mudá-la. Isso não significa que Deus fará as coisas do nosso jeito. Ao invocar o nome do Senhor, precisamos fazê-lo com humildade e disposição de nos submeter ao seu poder e sabedoria. Ao orar, precisamos ter uma noção da nossa realidade e daquilo que almejamos no Senhor, e a certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Efésios 3:20. Esse infinitamente mais nos reporta a grandeza dos propósitos de Deus e de seus caminhos, que são mais altos do que os nossos. Não quer dizer necessariamente que Deus vai nos dar mais em quantidade, mas sim em qualidade, aquilo que necessariamente não é aparente, mas é eterno. Assim, a oração que tem resposta positiva não tem seus princípios nas palavras que usamos, mas na disposição de submeter tudo à sabedoria e o amor do Senhor, reconhecendo de que Ele pode todas as coisas e que somente nele reside a bênção para a vida, e seu tempo e modo de agir são melhores. Além disso, os nossos pedidos não devem visar somente nosso bem-estar, mas a glorificação do nome do Senhor. A história de Jabes aponta para essa glorificação. É um testemunho do poder de Deus, de mudar a história de alguém e o reconhecimento de que mesmo quando Deus permite alguma situação difícil, limitada ou aparentemente negativa, Ele pode transformar a dor em honra. Ao refletir um pouco sobre os pedidos de Jabes, somos levados a pensar que não há problema em detalhar nossos pedidos a Deus. Então, às vezes a gente ora, mas a gente não ora especificamente, né? Então, nós precisamos detalhar. Eu queria compartilhar um testemunho breve, né? Que uma vez eu estava pedindo uma bênção, né? E eu fui a um culto e o pastor, ele dizia: irmãos, quando vocês pedirem, peçam a Deus com detalhes. E ele disse que ele precisava de uma casa e ele começou a detalhar para o Senhor: Senhor, eu quero uma casa assim, assim. E Deus concedeu a ele. E naquele momento eu também estava precisando de algo que eu já estava buscando há uns 4 anos e não conseguia. E a partir daquele momento eu comecei a orar detalhando do jeito que eu queria aquela bênção para a minha vida. E naquela mesma semana eu consegui realizar aquilo que eu precisava, a partir do momento que eu detalhei. Então, irmãos, muitas vezes é necessário a gente detalhar, porque às vezes a gente faz uma oração tão corrida, né, e já tão formatada, e às vezes é preciso a gente chegar diante da presença de Deus, rasgar o nosso coração, tá? Para que Ele ouça o nosso clamor. Quando o fazemos, deve ser na disposição de partilhar com Ele nossos desejos, como fazemos com pessoas amigas ou como nossos pais, ou com nossos pais. Jesus afirmou que o Pai sabe o que necessitamos, mesmo antes de lhe pedirmos. Isso não significa que não se deve pedir.
mas que é preciso confiar que Deus está disposto a abençoar com aquilo que realmente fará bem, e não pensar que um ritual, uma fórmula ou sucessão de palavras aciona o favor de Deus. Precisamos e podemos almejar a mudança, um futuro melhor, alternativas para viver bem, são possíveis apesar de qualquer dificuldade do que dizem a nosso respeito. Deus sabe o nosso caminho que tem, Deus sabe o caminho que tem para nós, e os seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz. Não há mudança plena sem o favor de Deus. Não basta rejeitar a situação de limite, nem tampouco desejar melhorar. É preciso trabalho, mas também oração. Precisamos pedir que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, versículo 17. Podemos vencer as aflições. Não temos a garantia de uma vida sem aflições, mas temos em Jesus a promessa de vencê-las. Também temos a promessa do Senhor: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, a história de Jabes, ela ultrapassou os limites do seu tempo e nos ensina ainda hoje a respeito de como devemos e podemos reagir às circunstâncias adversas da vida. Não importa as condições de nosso nascimento ou as dificuldades que aparecem no decorrer da vida, é possível almejar viver o melhor nessa terra, que não é necessariamente riqueza ou fama, mas é experimentar o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas e transformando nossa condição quantas vezes forem necessárias para o louvor de sua glória. Então, através da vida de Jabes, nesse pequeno texto, nesses pequenos versículos, nós aprendemos bastante sobre uma pessoa que recebeu um nome que o estigmatizou, que o marcou, um nome que trazia uma maldição, uma dor, um sofrimento, que viveu uma situação difícil, desconfortável, pois não deve ser fácil você carregar um estigma desses. Você conviver no meio familiar e as pessoas, ao seu nome ser pronunciado, lembrarem que você causou dor, que você causou sofrimento. Talvez as pessoas o tratassem com repulsa, com indiferença, com rejeição, né? E muitas vezes a gente pode se identificar com Jabes por ter algum tipo de estigma. Talvez o seu nome seja um nome que traga algo até positivo, né? Mas ao longo da vida, por conta de algum sofrimento, né, você traz algum estigma como Jabes. Porque muitos de nós passamos por aflições, passamos por adversidades, passamos por dores que nos machucam, que ferem a nossa alma, que deixam a nossa alma enferma. São problemas familiares, perdas, abusos, indiferenças, rejeições, preconceitos, situações adversas à nossa vontade, mas que nós somos atingidos por elas. Porém, essas marcas, né, elas afetam profundamente, não só, na verdade, a nossa alma, trazendo enfermidades, mas elas também afetam a nossa estima, a nossa identidade, né? Às vezes a gente recebe rótulos e estigmas de algo que não somos, mas que a gente acaba acreditando que é e vive de acordo com aquilo que falaram que nós somos. E aí nós acreditamos nisso, nesses rótulos. Porque muitas vezes esses rótulos, eles são designados por pessoas que exercem uma responsabilidade sobre nós, um tipo de autoridade sobre nós, como no caso de Jabes, que foi rotulado, que recebeu esse nome por sua mãe. Então, a própria mãe colocou esse nome nele, porque era também cultura da época, né? Mas a gente fica pensando, uma pessoa que recebe um nome como Icabô, como Jabes,
né, cujo nome significa ele aflige, ele traz dor, o que causa tristeza, filho de dores. E todas as vezes que o nome era pronunciado, trazia essa memória, trazia essa lembrança negativa. Nós não sabemos de fato o que causou, o que dores foram essas, né? Mas dor é dor, sofrimento é sofrimento. Então, quando a mãe dele dizia: Jabes, vai tomar banho, Jabes já fez o dever de casa, poderia vir à mente daquela mãe: nossa, esse menino me traz tantas lembranças ruins, ele me traz tanto sofrimento. Isso sem o Jabes, no caso, ter culpa alguma. Ele tinha acabado de nascer, ele ainda não tinha nenhum, não sabia andar, não sabia falar, ele tinha acabado de nascer e já tinha recebido esse carimbo. Então, a gente pensa no lado de Jabes, mas eu fiquei pensando também no lado dessa mãe. Fiquei pensando nela, na dor que ela trazia, na dor que ela sofreu na hora do parto, o problema que ela estava passando naquele momento, né? Então, talvez aquela mãe, talvez essa mulher, ela tenha passado por algum tipo de sofrimento muito forte naquele momento. E às vezes os sofrimentos, eles fazem com que nós acabemos de transferir essa dor, esse sofrimento para alguém. No caso, ela transferiu essa dor, esse sofrimento para o filho. Talvez, né, ela tem gente que acaba transferindo ódio, raiva para as pessoas, porque não trabalhou direito aquele sofrimento na sua vida. Então, isso nos mostra que nós devemos ter cuidado com os sofrimentos que por vezes passamos e ainda não foram totalmente curados, porque às vezes a gente está transferindo uma dor para alguém e isso é muito sério, porque a gente pode estar anulando a vida de alguém, a gente pode estar causando feridas na vida de alguém e muitos não conseguem sobreviver a isso. Muitos não conseguem se levantar. Muitas pessoas não conseguem enfrentar esse tipo de dor, esse tipo de trauma. Mas Jabes ele conseguiu enfrentar. Ele conseguiu enfrentar por quê? Porque ele recorreu ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Talvez Jabes carregasse uma culpa. Ele poderia, durante sua vida, se sentir culpado por ter dado tristezas à sua mãe, não é verdade? Talvez ele se sentisse assim, mas ele recorreu ao Senhor. Ele recorreu ao Senhor. E voltando só um pouquinho, que eu não fiz uma conclusão sobre a mãe do Jabes, né, que pode ter sido uma mulher, claro, que carregou dores e acabou transferindo isso, né? Nós precisamos recorrer ao Senhor, pedir a Ele que nos cure, para que a gente não transfira isso para o outro, né? Para que o Senhor nos dê uma vida saudável, um relacionamento saudável com os nossos pares, com os nossos familiares. Mas voltando a Jabes, Jabes talvez se sentisse culpado pelas dores que ele trazia para sua mãe. E talvez você possa se identificar com ele, trazer culpas e pensar: puxa, eu só causo sofrimento, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu nunca vou ser nada. Tá vendo? Eu sou culpado por isso que aconteceu na minha casa. Se aconteceu esse tipo de situação, é porque a culpa é minha. Eu não devia ter nascido. Talvez você traga muitas questões dentro de você. Talvez você também ouviu muitas palavras de maldição. Você nunca vai ser nada. Você nunca vai estudar. Você não presta para nada. Talvez você só ouviu palavras negativas. Mas não se esqueça, a maldição sem causa, ela não prosperará. E o Senhor, ele levou sobre si todas as nossas dores. E eu creio que o Senhor levou sobre si também as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é fácil viver com estigmas. Os estigmas limitam, os estigmas anulam, os estigmas amarram, os estigmas aprisionam.
aprisionam a alma, aprisionam a mente, aprisionam o coração. Mas o Senhor é aquele que nos liberta. O Senhor é aquele que cura as nossas feridas. Que você e eu possamos tomar a atitude que Jabes teve, porque através de uma atitude que ele teve, o Senhor o honrou. Porque essa situação, perdão, de dor e de sofrimento, né, poderia fazer com que ele acreditasse que ele não poderia sair mais daquela situação. Ele poderia se conformar. Ah, eu sou assim mesmo, meu nome é esse, não tem jeito para mim, é assim mesmo. E ele poderia acreditar nisso, que aquela situação era imutável. Só que Jabes teve uma atitude. Ele não ficou se culpando e nem culpando a mãe dele, nem ficou culpando as situações. Mas ele fez uma oração específica. Ele detalhou ao Senhor aquilo que ele precisava para sair daquele cativeiro. Ele lançou diante do Senhor os seus fardos, né? E essa atitude fez com que o nome dele fosse trocado. Então, o nome que significava o que causa dor, o que traz sofrimento, o que traz tristezas, virou o mais ilustre de seus irmãos. Ou seja, ele se designou pelo seu brilhantismo, por sua qualidade, por suas qualidades dignas, e não por aquilo que falaram que ele era, uma pessoa que causava tristezas, uma pessoa que causava dores. E o Senhor, nesta hora, que Ele mude o seu nome, que Ele mude a sua história, que você permita que o Senhor cure a sua alma, que você permita que o Senhor mude o seu nome e a sua história, porque o Senhor, Ele diz em sua palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que você possa se alimentar da palavra de Deus, que você possa alimentar a sua alma com a palavra de Deus, porque nesses momentos de fragilidade, nesses momentos em que nós somos perseguidos, humilhados, afrontados, o inimigo, ele quer se aproveitar. O inimigo, ele se aproveita desses momentos para ficar ali perturbando a sua mente, para ficar ali tentando fomentar ainda mais a situação e destruir a sua alma e a sua identidade. Mas o Senhor é aquele que traz vida e vida em abundância. O Senhor é aquele que liberta. Mas nós temos que ter muito cuidado com as ofensas. Eu quero até fazer uma indicação bibliográfica, não sei se dá para ver, esse livro aqui, chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Não sei se é assim que se pronuncia o inglês do nome dessa pessoa. Mas é um livro muito interessante que fala sobre as ofensas, tá? Ele diz assim: como livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa. Então, através da ofensa, o inimigo, ele lança armadilhas para aprisionar nossa alma, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também quando estamos feridos emocionalmente, para não sermos acorrentados, né? Mas o Senhor é aquele que é poderoso para te libertar, para livrar a sua alma, para libertar a sua alma de qualquer cárcere. Então, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Acredite naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e não aquilo que as pessoas falaram a seu respeito. A palavra de Deus, ela diz que quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode nos acusar, nos condenar, sim, porque essas palavras são palavras condenatórias. Você nunca vai ser nada, você não dá para nada, você só causa tristezas e dores. Essas são palavras de condenação. Mas o Senhor diz assim: que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra de Deus ainda diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão e minha irmã, levanta-te e resplandece,
porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para despedaçar todo o jugo que porventura existe na sua vida. Assim como Deus mudou o nome de Jabes, ele pode mudar o seu nome, ele pode mudar a sua dor. Mas não deixe o inimigo te aprisionar. Repreenda essa situação na sua vida em nome de Jesus. Sabe, eu queria abrir um parênteses, eu ouvi uma frase muito interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, que tem horas que a gente pensa que o nosso maior perigo e ameaça é a presença do diabo, mas não é. O maior perigo e ameaça na nossa vida é a ausência de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado e fazer como Jabes, pedir a presença de Deus na nossa vida, recorrer à presença de Deus, porque quando nós oramos, nós nos colocamos na presença de Deus. Então orar é estar na presença de Deus. Paulo ainda disse: orai sem cessar. A palavra de Deus diz que há um coração contrito. Não desprezarás, ó Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Amém. Glorificado é o nome do Senhor, porque em meio às tribulações, em meio a essas marcas, em meio a esses estigmas, em meio aos traumas e aos sofrimentos, nós temos um Deus que nós podemos recorrer em oração. Nós podemos entrar em sua presença, clamar a Ele e fazer como Jabes e pedir: ah, Senhor, se me abençoares muitíssimo, eu serei livre, Senhor. Se o Senhor me abençoar, se a tua presença estiver na minha vida, eu serei curada dessa dor. Eu serei curada desse trauma, eu serei curada dessa situação, desse estigma. Que o Senhor venha nos curar. Eu queria finalizar deixando para a sua meditação Isaías, capítulo 51. Uma palavra muito poderosa da parte do Senhor para a sua vida, uma palavra libertadora, porque diz que a salvação é proclamada. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele foi ungido para pregar boas novas aos mansos. Diz assim a palavra: enviou-me a restaurar os contritos de coração. O Deus que você serve, meu irmão e minha irmã, é um Deus que restaura os contritos de coração. Ele não é um Deus que está morto, mas ele é um Deus que está vivo, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que sonda e conhece o seu coração. E nessa hora, ele é um Deus que pode sondar o seu coração aí onde você está. O Senhor também, Jesus, ele foi enviado a proclamar liberdade aos cativos. Seja livre nesta hora, seja liberto deste mal que assola você. O Senhor também foi ungido para abrir a prisão dos presos, que toda prisão, que tudo aquilo que estiver acorrentando a sua alma nesta hora, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes der ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Então, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, como o nome do Senhor foi glorificado na vida de Jabes. Então, o Senhor, ele pode te libertar, ele pode te restaurar, ele pode trocar a sua veste de tristeza e te dar uma veste de louvor. Que nesta hora o Senhor esteja trocando toda a veste de tristeza da sua vida e te dando uma veste de louvor, tirando o espírito angustiado e trocando esse espírito angustiado por um espírito alegre, com o objetivo de que você tenha o seu nome trocado, de que você não se chame mais triste, de que você não se chame mais uma pessoa sem consolo, mas que você se chame árvore de justiça. Árvore representa a vida, árvore representa a sombra.
e que você possa consolar outros com o mesmo problema ao qual você passou, como diz a palavra, que nós consolamos com o mesmo problema com que nós passamos, nós consolamos os nossos irmãos. E que você seja plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar com uma oração. Quero orar por você e com você. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Te agradeço porque o Senhor nos prometeu em tua palavra, lá em Apocalipse, que aquele que vencer, o Senhor dará um novo nome. Mas enquanto, Senhor, nós ainda estamos aqui peregrinos nessa terra, o teu povo, Senhor, às vezes caminha por caminhos espinhosos, caminhos pedregosos. Senhor, às vezes nós caminhamos por uma estrada difícil, sombria. Às vezes, Senhor, nós passamos por aflições terríveis, dores que aprisionam nossa alma. Mas eu quero, Senhor, pedir, crendo na tua palavra, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha nesta hora, ó Deus, repreender toda maldição. Se alguém que está acompanhando esse estudo, Senhor, ouviu palavras de maldição, foi amaldiçoado, que esta maldição seja cancelada agora em nome de Jesus. Eu me uno agora com o teu povo, com a tua igreja que ora neste momento. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda palavra de maldição. Caia por terra em nome de Jesus. Que os teus amados sejam livres. Que os nomes, ó Deus, de maldições sejam trocados. Que identidades negativas sejam trocadas. Senhor, que se Satanás colocou uma identidade errada, deformou a mente dos teus filhos, deformou a identidade deles, que isso seja paralisado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Que esta vida que está me ouvindo agora, que está orando comigo, tenha o seu nome transformado. Que o seu nome agora seja transformado em nome de Jesus. E se alguém que não ainda se aceitou o nome de Jesus como único e suficiente Salvador, estiver agora falando, Senhor, eu quero te aceitar, que essa vida, Senhor, nesta hora, meu Pai, tenha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Lava, Senhor, essa vida. Lava, Senhor, esta vida, Pai, que está agora, Senhor, orando e rendendo-se ao Senhor. Eu creio, Senhor, na tua palavra, que é fiel e digna de toda aceitação. Eu creio, Senhor, que o Senhor está curando vidas nesta hora. Eu creio que o Senhor está libertando nesta hora. Eu creio que o Senhor está trocando nomes nesta hora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu creio que cadeias estão sendo quebradas. Eu creio que grilhões estão sendo despedaçados. Porque no sangue de Jesus há poder. Porque o Senhor é vivo. Porque a tua palavra é viva. Porque o Senhor foi ungido para libertar. E o Senhor ainda liberta. O Senhor ainda cura. A tua palavra é poderosa. Liberta o teu povo. Que os teus amados sejam livres. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu pude sentir a presença do Senhor aqui, nesse lugar em que eu estou. Eu creio que o Senhor, nesta hora, está fazendo uma grande obra na sua vida. Tome posse dessa bênção. Tome posse. Não deixe o inimigo roubar. Não deixe. E eu quero deixar para a sua meditação um hino. Tá? Eu não vou cantar, eu vou ler apenas. Se você puder, você joga aí no YouTube, numa plataforma de música, tá? Eu deixo para você esse hino Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, meu irmão. Carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Sabe por que às vezes falta isso em nós, irmãos? Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Jesus, refúgio eterno. Vai, irmão, com fé, teu mal expor. Teus amigos te desprezam, te estigmatizam. Conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo. Disto prova nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro,
nossa mancha para lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar para vocês um vídeo, se vocês puderem ver, tá? É uma performance africana desse hino, Quão bondoso amigo é Cristo. É um povo que carrega estigmas, né, como nós sabemos, estigmas, marcas culturais, mas que muitos deles se rendem ao Senhor, porque o Senhor comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. E eu quero deixar para vocês esse vídeo desse povo tão alegre cantando esse hino. Quão bondoso amigo é Cristo. Medite na letra desse hino. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend? And we find a friend so faithful, who will not our sorrow share. But Jesus, Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. I will weak and heavy laden, come but with a lot of pain. Precious Savior, still and refuge, take it to the Lord in prayer. to thy friend.